Mortificação é guerra. J.I. Packer. O crente está empenhado em uma luta que perdura sua vida inteira contra o mundo, a carne e o diabo. A mortificação é sua investida contra o segundo desses adversários. Dois textos paulinos mostram que se trata de um ingrediente essencial à vida cristã. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3:5. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8:13. Cada um desses textos usa um verbo diferente no original grego, embora sejam sinônimos. No segundo texto, o verbo está no presente, dando a entender que a mortificação deve ser contínua. Se continuardes a mortificação, vivereis. No primeiro texto, o verbo está no aoristo, implicando que a mortificação, uma vez iniciada, se completará com bom êxito. O primeiro dos dois textos diz-nos que o privilégio cristão torna a mortificação obrigatória. Paulo argumenta em Colossenses 3, do verso 1 ao 5, que visto sermos participantes da vida ressurreta de Cristo, cidadãos dos céus, cujas expectativas estão nas regiões celestiais, não mais filhos da ira, mas filhos de Deus, herdeiros da glória, devemos conduzir-nos convenientemente com nossa posição. Precisamos ser o que somos hoje, não o que éramos outrora. Portanto, fazei morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3:5. O segundo texto informa-nos que a mortificação é necessária como meio para chegarmos a um fim. Ela é o caminho para a vida, para o bem-estar espiritual neste mundo e para a glória com Cristo no mundo vindouro. A mortificação não compra para nós a vida eterna. Cristo já fez isso por nós, mas faz parte da operosidade da vossa fé. 1 Tessalonicenses 1:3, por meio da qual adquirimos e mantemos o dom gratuito de Cristo. 1 Timóteo 6:12. Ela é uma daquelas obras sem as quais a fé, a profissão de fé, é morta. Tiago 2:26. O argumento de Paulo pode ser expandido assim: se quisermos assegurar a nossa chamada e a nossa eleição por mostrar que a nossa fé é autêntica, se quisermos correr de tal modo a alcançar e viajar de modo a chegar, então devemos mortificar o pecado. Observou seriamente Joe Owen: aquele que, em seu caminho, não aniquila o pecado, não está dando passos em direção ao final de sua jornada. A evidente importância desse assunto faz parecer lamentável a estranha, a duradoura negligência dos crentes para com o mesmo. As causas dessa negligência talvez incluam a aversão dos evangélicos ao externalismo da tradicional mortificação católica romana, vestir silício, ficar horas mergulhado em água gelada e coisas dessa natureza, no qual o objetivo de ataque parece ser o corpo, e não o pecado residente na alma. E a censura de Colossenses 2:23 obviamente aplica-se aos tais, porém uma causa mais profunda dessa negligência é a superficialidade da compreensão e da experiência cristã em nossa época, visto que conhecemos tão pouco a Deus e que, por isso, dificilmente conhecemos a nós mesmos. É visto que a maioria de nós pensa que o autoexame é algo ultrapassado e mórbido. Dificilmente temos consciência do pecado no íntimo. Há uma antiga comédia na qual o leão fugitivo toma o lugar de um cão peludo ao lado de uma poltrona. O cômico afetuosamente passa os dedos pela juba do leão por diversas vezes, antes de notar que, conforme costumamos dizer, ele tinha um problema nas mãos. Agimos desse modo no tocante aos nossos hábitos pecaminosos. Tratamos-los como amigos, não como assassinos, e jamais suspeitamos como pecado, quando permitido no íntimo, debilita e enfraquece o crente. Isso podemos temer, é porque somos vítimas do pecado, sem sabermos o que realmente significa estarmos vivos em nosso relacionamento com Deus. Tal como as crianças aleijadas de nascença nunca sabem o que é correr livremente, até muito diferente de manquejar. Tal é o merecido castigo de nossa atual negligência quanto à mortificação. Assim sendo, a mortificação é um tema sobre o qual parece não haver qualquer tratamento contemporâneo de valor em evidência. Se quisermos ajuda para melhor entendermos o ensino bíblico sobre esse assunto, devemos voltar aos escritos dos grandes puritanos do século XVII. Uma época, escreveu o bispo
J.C. Ryle, em que sou forçado a dizer a religião experimental era mais profundamente estudada e muito melhor compreendida do que atualmente. As obras mais úteis sobre esse tema são as de John Owen, que Spurgeon chamou de o príncipe dos teólogos. Essas obras são The Nature Power, The Sight and Prevalence of the Remainders of Indwelling in Believers, a natureza, o poder, o engano e a providência das reminiscências do pecado que habita nos crentes, e a seção sobre a mortificação, livro 4, capítulo 8, em Um Discurso acerca do Espírito Santo, volume 6 e 3, este escritor sente-se na obrigação de dizer que deve a esses tratados com títulos assustadores não meramente grande parte do material deste estudo, mas quase toda a luz que tem recebido sobre os temas envolvidos neste estudo. Mortificação é guerra, e existem 4 passos a serem dados se estivermos de ganhar essa batalha. Uma mensagem devocional de J.I. Packer. Mortificação é guerra.